Glória a Jesus. Quando nós observamos os primeiros capítulos do livro do Gênesis, muito mais do que uma narrativa textual sobre como céus e terra foram criados por Deus, eles também revelam por quais princípios, ou seja, quais foram as intenções das ações de Deus, o que levou Deus a fazer o que fez, do modo que fez, da forma que fez. Então, todas as vezes que você estiver diante da escritura do Senhor no livro do Gênesis, você não pode achar que está apenas diante de uma receita, cujos ingredientes foram utilizados de maneira aleatória para promover o mundo e o universo. Você não pode ler apenas como se estivesse vendo o poder de Deus em plena ostentação, mostrando a sua grande capacidade. Mas de maneira muito mais sutil e muito mais singela, através desse grande movimento de criação em todo o universo, Deus tem aqui intenções reais, detalhistas, mínimas, que muito mais do que sol, lua e estrelas, revelam a intenção do seu coração. E quando eu uso aqui coração, para usar um antropoformismo, né? Uma maneira sentimental para a gente compreender uma ação de Deus, eu não estou querendo diminuí-lo, pelo contrário, eu estou querendo revelar que aquilo que ele faz e a intenção que tem por trás daquilo que ele faz é maior do que de fato aquilo que ele realiza. Ou seja, a intenção de Deus é maior do que o sol que ele colocou sobre o céu. A intenção de Deus é maior do que a lua que você vê, independente do continente que você está. A intenção de Deus, quando estabeleceu o firmamento, as águas, os mares, os rios, os oceanos, os animais, todas as suas espécies, todas as sementes. A intenção de Deus por trás de tudo isso é muito maior do que a matéria criada diante disso. Na verdade, tudo isso é apenas uma partícula da intensidade do amor de Deus para com a humanidade. É por isso que quando João vai trazer a expressão do amor de Deus em Cristo, capítulo 3, verso 16, ele usa um vocábulo que na verdade nem na língua portuguesa e nem em nenhum vocábulo no mundo existe, que é o tal. O que é o tal? É a única forma de tentar medir o que não pode ser medido, aquilo que é incomensurável, ou seja, quando algo é tão grande que não pode ser especificado, quando algo é tão grande que não pode ser medido, então a gente fala tal. E é por isso que João capítulo 3, verso 16, a expressividade do amor de Deus, não podendo ser medida nem mesmo no Filho, ele vai dizer, e Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quem é Jesus? Jesus, segundo o relato de João, e ele já abre isso no capítulo 1 do seu livro, é esse, no princípio era o verbo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra. Complete então aí para mim, por favor, o verbo é a? O verbo é a? E o texto diz que ele estava no princípio com Deus em todas as coisas, e sem ele, nada de tudo o que foi feito teria sido realizado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja bem. Não diz nele estava o sol, não diz nele estava a lua, não diz nele estavam as estações, a primavera, o outono e o verão, não diz nele estavam os mares, os rios, os oceanos, não diz nele estavam as estrelas, o universo, não, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É por isso que logo no início, nos primórdios da criação, antes de Deus manifestar o contraste entre as cores, os oceanos, as plantas, os animais, a primeira coisa que ele manifesta é o quê? Quem lembra? Qual é a primeira coisa que Deus faz? E disse Deus, haja luz, porque a vida está na luz de Cristo. E tudo que há de se fazer depois depende que a luz manifeste agora. É como quando você entra em casa e você sabe onde estão as coisas e já sabe o que fazer. Mas uma coisa que já está no automático é você entrar e meter a mão no interruptor. Para que você tenha liberdade para agir, para que você tenha liberdade para separar, para que você tenha liberdade para organizar todas as coisas. Por isso a narrativa de Gênesis capítulo de número 1 se revela dizendo, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz.
Ontem nós pincelamos isso daqui rapidamente. No livro do Gênesis fica comprovado que Deus não depende da nossa fé para manifestar o seu poder. Tanto é que quando "e disse Deus, haja luz", ninguém precisou dizer amém, ninguém precisou dizer eu creio. Mas, como eu disse ontem e repito hoje, porque isso é pedagógico, como disse o autor da carta aos Hebreus, céus e terra não foram feitos por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Agora, rapaz, esse negócio aqui é tão sério, tão sério, tão sério, que isso já revela o primeiro princípio de Deus. E qual é? Que tudo que existe e tudo que há só poderá ser mantido, só poderá ser existente e só poderá ser estabelecido se for sustentado pela palavra. Se não tiver palavra, não se sustenta. Se não tiver palavra, não garante. Se não tiver palavra, não tem segurança. Se não tiver palavra, não tem firmeza. Se não tiver palavra, não tem manutenção constante. Se não tiver palavra, não tem afinidade com a eternidade. Não, isso aqui é muito sério. Camila, então, tudo que precisa de manutenção, garantia e segurança precisa estar respaldado na palavra? Precisa, porque a própria palavra adverte acerca dela, sobre estabilidade, segurança, garantia e manutenção, dizendo assim, céus e terra passarão. Então essa cadeira vai passar, a humanidade vai passar, a vida humana vai passar, os planos do homem vão passar, mas o que ela adverte acerca de si própria? As minhas palavras. E que palavras são essas? A palavra de Deus, estas nunca passarão. O céu vai ser arrolado como um pergaminho, a terra vai ser deteriorizada e retornará ao pó. Ele diz, mas as minhas palavras, essas nunca hão de passar. Por isso, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e isto vos será feito. Por quê? Porque a palavra é a garantia, ela é o selo. Por que orações que às vezes são feitas com uma fé verdadeira não são correspondidas por Deus? Porque a fé é verdadeira, mas você não ora a palavra. E aí Deus não corresponde sentimentalismo, Deus corresponde à palavra. No princípio nós vemos isso e nós precisamos desmistificar para começarmos a crer que a palavra de Deus é suficiente para fazer o que ela diz que fará. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender e nós vamos te provar isso. Eu digo nós porque eu, com a ajuda do Espírito Santo, no capítulo 1 do livro do Gênesis, antes de entrarmos aqui para o verso 18, a palavra é clara. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia nada. Complete aí para mim, por favor, para eu ter certeza que você está comigo. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isto significa que não havia? Não havia? Só que o texto diz que Deus já estava lá, entre todas as coisas. Então não havia nada, mas Deus estava ali. E aí agora, paz, meus senhores, o texto diz que só haviam trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus. Não é do Satanás, não? Não. Não é o espírito das trevas, não? Não, o texto é claro. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, peraí. Tinha Deus na primeira pessoa, tinha o verbo, que é a palavra, porque afirma que Jesus estava no princípio com ele em todas as coisas, como já provamos aqui em João 1. E o Espírito também estava lá. Então a Trindade está presente, sim ou não? Sim ou não, gente? Oh, aleluia! Mas mesmo assim não acontece? Não passa a existir? Não manifesta? Nada! Deus está lá. O verbo está lá. O Espírito está lá e ele se move. Eu quero que você se atenha a isso. Ele não está parado. O Espírito de Deus está em movimento, mas ele não faz nada. Pode ter Deus, pode ter consciência de que há palavra, pode ter Espírito, mas se a palavra não for manifestada, não vai acontecer. O que isso significa? Pode falar língua estranha, pode ser ungido, pode ser escolhido, pode fazer campanha, pode fazer vigília, jejum de Daniel, pode virar um dia atrás do outro, pode deixar a barba crescer para fazer voto, pode rapar cabelo para cumprir voto. Se não manifestar a palavra, não vai acontecer.
Pode ser da igreja, pode estar atrelado ao hall de membros, pode tomar a Santa Ceia todo mês, uma vez por semana. Eu não sei como é o sistema da sua igreja. Se não houver manifestação de palavra, não vai acontecer? Então o que Deus está dizendo para mim e para você no princípio de todas as coisas, o mesmo que o autor da carta aos Hebreus revela, ele está dizendo: eu tenho coisas impressionantes para fazer, eu tenho coisas sobrenaturais para realizar, mas você precisa parar de andar baseado no que você sente. Você precisa começar a se conscientizar do que a palavra de Deus diz para você. Quando você souber disso, sentindo ou não, você vai manifestar a palavra, e a palavra vai manifestar a realização daquilo que Deus já disse para você. A palavra se mostra autossuficiente. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele diz: ela é viva. Completa aí, igreja. Ela é viva. Viva e eficaz. Sabe o que está dizendo? Ela é útil, aprovada e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta, ou seja, aprovada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que isso significa? Que assim como o Senhor dividiu céu, firmamento e terra, Ele também organiza a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. O Senhor está dizendo: eu ajo e a minha palavra tem poder para organizar, para curar, para estabelecer, para trazer garantia, segurança e manifestação em todas as áreas da sua vida. Corpo, isso é físico. Alma, isso é emocional. E espírito, isso é a parte que Deus controla tudo que há em você. Espírito, alma e corpo. Ele está dizendo: a minha palavra vai trazer a manifestação de todas as coisas que você precisa que existam. Agora a pergunta é: você sabe o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Você sabe? Porque se você sabe, aí o problema não é falta de fé, é negligência. É não manifestar aquilo que você sabe que a palavra de Deus diz sobre você. Mas infelizmente, na maioria dos casos, o problema não é não manifestar a palavra. O problema é que eu não tenho consciência do que a palavra de Deus diz a meu respeito. E aí eu só acredito no que as pessoas dizem. Eu só fico feliz quando elas me incentivam. Eu só tenho fé quando eu estou dentro da igreja. Eu só manifesto as minhas certezas quando eu sou patrocinado por alguém. Por quê? Porque eu não tenho na minha mente a consciência do que Deus disse sobre mim. A minha vida é governada por aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto normalmente tem a ver em como as pessoas reagem em relação a mim. E isso tira de mim a possibilidade de viver tudo o que Deus tem para mim e que não depende de ninguém para fazer. No maior auge e nível de pecado de Israel, no pecado da idolatria, ele vai tomar a boca do profeta Jeremias e ele vai dizer assim ao povo: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que ele está dizendo? Eu não penso de você o que as pessoas pensam de você. Ele está dizendo: ei, o que dizem a seu respeito não tem o poder de mudar aquilo que eu já sei sobre você. Não, acho que você não entendeu. Ele está dizendo: ei, eu não sou convencido pela fofoca que levantaram contra você, pela calúnia que levantaram contra ti, pela difamação que eles promoveram contra você. Deus está dizendo: ei, ouvir o que eles falam de madrugada sobre o seu nome, ouvir aquilo que eles pensam sobre você, não tem o poder de mudar aquilo que eu sei ao seu respeito. Eu sei. Ele não está dizendo eu acho, ele não está dizendo eu penso, ele está dizendo eu sei. Essa é a primeira coisa. E a segunda é ainda mais maravilhosa do que a primeira. Quando ele diz eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, ele também está afirmando esta segunda coisa: eu também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Ele está dizendo: ei, o que você pensa sobre si próprio, o que você pensa de si mesma, não muda a minha mentalidade com relação à sua pessoa. Até porque tudo que você sabe de si mesmo é apenas um vislumbre. Você ainda nem se conhece direito. Tem gente aqui que há 10 anos batia pé em determinada área da vida e dizia: eu nunca vou fazer isso aí. E hoje você é o primeiro a fazer. Sem medo de errar, deve ter aqui pelo menos uns 15, contando aqui dentro e lá fora, de gente que um dia bateram o pé e disseram: crente, Deus me livre, eu odeio os crentes, não quero ser crente não. E hoje, quando o culto começa, ele é o primeiro a chegar.
Por quê? Porque você não se conhece. Você só se suspeita. Nem teu marido, nem tua esposa te conhece profundamente. Porque você ainda está em processo de descoberta. Agora Deus está dizendo, eu sei. Oh, aleluia. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Então Ele está dizendo, eu não penso de você o que pensam de você. E também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento próprio, definido e constante ao seu respeito. E no final isto não é para a tua destruição. Ele está dizendo, eu cultivo esse pensamento, porque eu me lembro de quem você é a despeito de como você está. E é baseado nisto que eu estou traçando para você um futuro de honra, um futuro de sucesso, um futuro de arrependimento, um futuro de paz, disse ele a Israel. Oh, aleluia! Camila, por que nós estamos ouvindo tudo isso? Para você entender que a fé que você precisa ter no eu sou não pode ser baseada em quem você é, deve ser baseada em quem ele é. E quem ele é, tudo que ele é, tudo que ele diz, tudo que ele faz e tudo que ele pode, ele revelou e ele manifestou na sua palavra. Então, se tu tens a palavra, tu não podes ser um derrotado. Se tu tens a palavra, tu tens o princípio que te promove a uma vida de honra, a uma vida de equilíbrio, a uma vida de não frustração. Então a pergunta é, se a vida não está assim, é porque tu não tens fé? Fé tu tens, domingo à noite tu está aqui ao invés de estar no baile. Então fé eu sei que tu tem, o problema é que está faltando palavra. Tu não és governado pelo que a Bíblia diz, tu és governado pelo que os outros dizem. Tu não medita no que Deus te disse, tu fica ruminando a fofoca que inventaram com teu nome. Tu não deita e manifesta um salmo, tu te deita e fica pensando na indireta que te jogaram no Facebook. Tu não te levanta e recita um versículo, tu te levanta e já recita a rotina cansativa do teu dia, antes de orar. Os sentimentos que mais estão na tua mente são eles que te governam. Se tu tivesses mais palavra, teus sentimentos seriam melhor orientados por Deus. Veja, 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 fé não te falta, tu crês em Deus. E tu sabes que a palavra de Deus é verdade. Camila, como você sabe disso? Porque hoje é domingo à noite. Você podia estar em qualquer lugar e escolheu estar aqui na casa de Deus. Camila, como é que você sabe disso? Sei disso porque você conhece a técnica de simpatia, de entrega e de oferenda. Mas quando tu precisas de um milagre, tu não arreia um despacho, tu fazes uma campanha. Então eu sei que tu sabes que Deus é poder, que a sua palavra é verdade e que há em ti fé para viver o que Deus disse que você viveria. Mas por que você não está vivendo? Porque tu tens deixado sua vida ser governada pelos seus sentimentos. Eu vou reproduzir uma palavra agora e você vai repeti-la após mim. E isso será libertador para nós aqui. Porque tudo que você verbaliza, você ressignifica. Ouça isso. Bote a mão no seu coração. E diga comigo, a fé. Diga, a fé. Não sente. É isso mesmo, diga, a fé. Não sente. Bote um indicador na cabeça agora. E diga, a fé sabe. Coração, diga, a fé não sente. A fé sabe. Deus está dizendo, você precisa de uma fé que saiba mais. Ao invés de uma fé que só sobrevive enquanto sente. O culto está acontecendo, você tem fé. Mas daqui a pouco o culto acaba, segunda-feira você dá de cara com uma palavra ruim. Cadê a fé? Já não tem mais. Porque a sua fé depende de amparo sentimental toda hora. Depende toda hora de alguém cantando, adorando, tocando, te incentivando, pregando. Na hora que está na igreja, parece que a tua fé está lá em cima daquela torre. Mas depois que termina, acabou. Parece que você lembra do que você sente e então volta a ser governado pelos seus sentimentos. E você diz assim, Camila, então como é que eu resolvo isso? Ele está dizendo, ei, resolva isto com a palavra. Esses dias eu ministrei sobre isso e Deus está me direcionando a falar sobre isso. Aqui nesta noite, nós gastamos muito tempo espiritualizando aquilo que Deus nos mandou executar. Muitas vezes nós passamos e gastamos dias e dias da nossa vida fazendo isso.
E todas as vezes que eu falo isso, eu não tenho como não mencionar 2 Reis, capítulo de número 4, quando nós vemos quando nós vemos a viúva indo até Eliseu e dizendo: meu marido, teu servo morreu, agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida. Ele diz assim para ela: declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. É o suficiente, falamos sobre isso ontem. Ele diz assim: entra no quarto, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Depois fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Ele diz assim para ela: e derrama. Qual é a palavra de ordem? Derrama. Vem, gente, qual é a palavra de ordem? A palavra que Deus entregou foi qual? Derrama o azeite da botija sobre os vasos. E foi o que ela fez. O texto diz que ela começou a derramar o azeite da botija dentro dos vasos. E aonde havia multiplicação? No fio do azeite. Por quê? Porque o profeta disse derrama. Então Deus só ia multiplicar depois que ela obedecesse. E a obediência não estava em segurar a botija com uma mão e o vaso na outra mão. A obediência estava em derramar aquilo que estava dentro da botija. Por isso o profeta disse: entra e derrama. Ele não disse entra e ora. Ele disse entra aí. Mas se é a geração de hoje, a gente pega a botija quando a gente vê a quantidade de vaso. Com a boca aberta, enorme. Olha para o tamanho da botija, para o tamanho dos vasos. Olha para o tamanho da botija, olha para o tamanho dos vasos. A gente lembra, eu estou debaixo de uma palavra. Porque a palavra dele foi, entra e derrama. Então vamos lá, nós estamos debaixo de uma? De uma? E nós começamos em Gênesis para você entender que a palavra de Deus é suficiente. Amém? Amém? Então veja bem. Se estamos debaixo de uma palavra e ele disse derrama, você tem que entrar e derramar. Sim ou não? Sim. Mas a geração de hoje vê o tamanho da botija, vê o tamanho dos vasos, vê o tamanho da provisão, vê o tamanho da necessidade, vê o tamanho do varejo e vê o tamanho do atacado. A ordem foi? Só que a geração de hoje entra no quarto e diz assim: Senhor, eu quero te apresentar esta botija, porque eu creio que tu tens poder de multiplicar o azeite. E a gente fica ali fazendo uma oração bonita. E enquanto a gente ora, não acontece? Não, vamos lá, sem hipocrisia. A oração é bonita, a gente está orando com a maior fé. Deus, tu podes dar abaixo. Chora, fala em línguas, com a maior fé, mas não acontece? Não acontece? Porque Deus reage à sua... Deus reage à cor da minha pele? Deus reage à quantidade de lágrimas que saltam nos meus olhos? Presta atenção, não estou dizendo que Deus não é sentimental, só estou dizendo que sentimentalismo não move a mão de Deus. O que move Deus é fé. E que fé é essa? Fé na palavra. E a palavra foi entre ora? Foi, gente? A palavra foi entra aí? Traga isso agora para a sua vida. Quantas coisas Deus já te mandou. Mas você gasta tempo espiritualizando. Para quê? Para maquiar a incredulidade. Que está ali. E é ela que impede a palavra de se manifestar. Mas o que a gente faz? Não posso fazer isso, porque eu sou crente, porque eu sou batizado no Espírito Santo com fogo, porque eu subo o monte, porque eu sou ungida, porque eu sou mulher de Deus, porque eu estou no ciclo de oração. Então eu não posso ser incrédulo, eu preciso ser crente. Aí de vez de confessar a incredulidade sincera, passa a vida inteira orando e maquiando uma fé falsa. Aí está debaixo de uma palavra, mas não vive o cumprimento. Dá glória a Deus que desce mais fácil, vai, dá glória a Deus. Aí a gente fica ali maquiando, espiritualizando, o que na verdade Deus mandou executar. E você acha que isso é mover-se de compaixão diante de Deus, para que Ele se mova de compaixão diante de nós? Não, irmão, isso é desobediência. Sabe por quê? Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Isso é obediência para Deus. Mas se não há certeza de palavra, não há manifestação verdadeira de fé. Então é por isso que o milagre não acontece. Tem fé? Tem. Tem palavra? Tem. Mas na hora de manifestar, ou seja, na hora de executar, a gente prefere gastar tempo espiritualizando, porque não tem fé para fazer o que Deus já mandou. Você está debaixo de uma palavra? Se você está debaixo de uma palavra, ouça isso. Não use o tempo que você deveria estar fazendo, espiritualizando, porque isso não vai mover a mão de Deus.
É tempo de orar, bota a cara no pó. É tempo de buscar, se consagra. É tempo de fazer jejum, renuncia. É tempo de espiritualizar, anda com a antena ligada. É tempo de você viver em oração intercessória do lado de dentro da mente o tempo todo. Então fica com a tua antena na frequência certa. Agora, na hora que Deus liberar a ordem, não espiritualiza, executa. Na hora que Deus liberar a ordem, não fica esperando, vai lá e faz. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro da quantidade de gente que Deus já ungiu para curar, da quantidade de gente que Deus já levantou para salvar vidas, da quantidade de gente que Deus já colocou o ministério da palavra no coração, mas na hora de executar, você gasta tempo dizendo: Deus me unge. Quantos homens e mulheres Deus já disse: tu vais impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vê o enfermo, o coração está queimando. Você vê um mendigo na rua, tem vontade de abraçar, mas você não manifesta a palavra. Por quê? Porque você fica ali espiritualizando: Deus me unge que eu vou lá tocar, me dá poder que eu vou lá fazer. E Deus está dizendo: unção eu não te dou mais não, unção eu te dou desde do dia que eu te conheci. Eu vou começar a te dar coragem. Por quê? Porque está na hora de você executar. Está na hora de você fazer. Mas a gente não faz. E aí eu pergunto: por que não faz? E tu dizes: deve ser porque eu não tenho fé. E por que não tem fé? Porque tu não tens consciência da palavra. Porque quando você sabe que está debaixo de uma palavra, irmão, fé não é sentimento, fé é a constatação de algo que eu creio. Se tu lê, tu crê. Se tu ouve, tu crê. Se isto que tu ouves é verdade, instintivamente quase, isto vai manifestar a fé que você precisa ter. Então, na verdade, não falta fé, o que falta é palavra. Aonde está a palavra que Deus disse a seu respeito? De que maneira você está manifestando isso? No sentimento? Então não vai acontecer nada. Você tem que manifestar isso através das suas ações. Deus mandou você tocar em quem? Deus mandou você ir na casa de quem? Tem gente aqui que Deus já liberou, está na palavra. Ele disse: olha, se te ferir uma parte do rosto, você oferece o outro lado da face. Mas não, tem gente aqui que está sentado dizendo: eu estou esperando ela vir aqui me pedir perdão. Então fica aí sentado esperando. E aí você vai ver se a palavra vai se cumprir. Não vai. Não vai. Porque a palavra já foi liberada. Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada a alguém? Quem já fez isso? Oxi. E tu fizeste bem, porque sobre a tua vida há uma. Mas você acha que o ofensor está debaixo de uma palavra? Fica esperando o ofensor te pedir perdão. Ele não tem nada a perder porque ele não sabe o que tem sobre ele. Mas se você sabe o que tem sobre você, você vai lá e sentindo ou não. Ei, barra. Porque não me diz que você é tão crentão, que você chega lá já sentindo e quebrantado. É ruim, hein? Para mim, mais crente é o que faz sem sentir. É o que sabe que foi o ofendido, é o que sabe que não está errado, mas para cumprir a palavra ele vai. E vai pedindo graça. Jesus, me dá graça. Me dá graça, porque se eu pedir força, eu armo um barraco gospel. Me dá graça. E aí vai, pedindo a Deus graça. Quando chega lá na hora, irmão, eu percebi que desde aquele dia mudou. Em razão disso, eu quero te pedir perdão. E aí, no fundo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, no fundo, a gente tem essa sensação assim: tomara que ele se quebrante também e diga: não, meu irmão, imagina, eu também quero te pedir perdão. Aí fica tudo numa boa. Mas, às vezes, acontece assim: tá perdoado. E aí a gente volta para casa se sentindo um trapo. Cadeira. E aí vai orar. Deus, olha, eu fui, eu cumpri a tua vontade. Daqui a pouco a gente está chorando. Por quê? Porque nós vamos manifestar a palavra. E por quê? Porque é uma palavra sobre nós. E nós não manifestamos isso dizendo eu creio. A gente manifesta isso fazendo. Orabai, Não, é desse jeito. Vai ver, você queria ouvir algo muito espiritual hoje. Eu vou lá porque Deus vai falar algo profundo, do oculto, do escondido. E Deus está dizendo, para de espiritualizar e começa a obedecer. Para de espiritualizar e começa a executar. Para de querer ver anjo subindo e descendo e começa a ver a palavra que eu já liberei sobre a tua vida. E executa ela. Executa ela. A palavra do Senhor é clara. Se Jesus é o verbo, tudo já foi manifestado nele. Quem entende isso, diga amém.
Então por que a gente fica agindo acerca das coisas que sabemos que temos que fazer? Como Gideão, hoje novelo seco, amanhã novelo molhado, hoje seco do lado de fora, amanhã molhado do lado de dentro. E Deus está dizendo, tudo que Gideão queria era ter sobre ele a palavra revelada que tem sobre a sua vida, e você tem, e fica aí, barganhando espiritualidade com Deus. O Senhor, Ele está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera, mas Ele não gastará 5 minutos lapidando uma fé falsa. Quando ele entra na casa depois da ressurreição pela primeira vez, Tomé não está na casa. Então depois que os discípulos contam para Tomé, Tomé, Jesus veio aqui. Nós vimos ele. Tomé pensa que todo mundo está insano, porque para aqueles que não creem, a pregação da cruz é loucura. Tomé não crê, mas ele é um dos discípulos, mas ele não crê. Vocês estão insanos, vocês estão malucos. Tomé, é verdade, Jesus veio aqui na casa, pois eu, disse ele, se não colocar os dedos nas perfurações dos cravos e se não lhe transpassar a mão aonde a lança pegou do lado, eu não o crerei. Jesus volta a segunda vez dentro daquela casa sem necessidade nenhuma, porque ele já tinha ido ali. E agora ele só tem 40 dias de peregrinação para preparar-se como primícias para ir ao Pai, ao céu. Atos, capítulo de número 1. Então veja, humanamente falando, Jesus veio ali para uma única coisa. Qual? Ajustar a fé de Tomé. Aí eu te pergunto, o que Deus ama, a fé ou a incredulidade? Meu Deus, tem gente na dúvida? Vou perguntar de novo, o que Deus ama, a fé ou a incredulidade? A fé. Deus ama a fé. Jesus ama a fé. Lembra como ele reagia quando via fé? Lá na Cananeia, mulher, olha o espanto dele, ele ama a fé. O centurião, ele disse, nem Israel eu vi tanta fé. A alegria dele quando vê fé. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, só para aqueles que estavam na dúvida, Deus ama a fé. A fé. Mas por que ele volta na casa se o que há em Tomé não é fé, é incredulidade? Porém, é uma incredulidade confessada e sincera. E aquele que confessa e deixa não alcança juízo, alcança misericórdia. É nisto que eu vos afirmo, que Deus está disposto a converter, a trabalhar em alguém que estiver disposto a confessar uma incredulidade verdadeira. Mas Deus não vai auxiliar uma fé falsa. Não adianta falar em línguas. Não adianta interpretar línguas. Não adianta ter dons. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se ela não estiver como deve ser, Camila, e como deve ser? A fé deveria ser um máximo, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, serve. Então, se não está tendo manifestação nenhuma de palavra, é porque não tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda, gente. Ele disse, se a fé for do tamanho de uma semente de grão de mostarda, e você disser assim, pega este monte e lança-te ao mar, ele vai te obedecer. Isso se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então, se a gente não está tendo fé para curar uma febre, é porque não está rolando nem a semente do grão. Abaga, vai, Jorremar. Ai, Camila, hoje está cortando, ontem estava mais legal. O Senhor está dizendo para nós hoje aqui, eu quero que vocês se aliviem do fardo de fazer e entendam que eu sou suficiente para fazer. E a única maneira que vocês verão tudo que eu posso fazer é se vocês creem na minha palavra. Porque quem faz é a minha palavra. Quem opera é a minha palavra. Então, se não está acontecendo, não coloque na conta do tempo o que Deus está disposto a fazer agora. A palavra de hoje corrobora o mesmo viés de ontem à noite. O mesmo. Fé e o tempo do agora. Chegou a hora de nós vivermos as coisas que Deus tem pra gente. Ah, Camila,
Mas é porque ainda não está no tempo. Eu não consigo ver nenhuma obra de Jesus, nenhuma manifestação no Filho de Deus, que ele disse espera para quem precisava de socorro imediato. Não existe, gente. Não existe, não leva a mal não, mas isso aí é falsa fé. A gente está querendo maquiar a incredulidade verdadeira, trazendo uma fé falsa, espiritualizando, desculpa a expressão, enchendo linguiça, para não executar as coisas que na verdade não nos sentimos capazes. E por que não nos sentimos capazes? Porque de fato não somos. É por isso que então na hora da nossa incapacidade não revelamos a nossa fraqueza, revelamos a nossa fé manifestando a palavra. Tu nunca parou para pensar por que Abraão era respondido? Por que Deus falava com Moisés rapidamente face a face? Veja, eles não oravam o que sentiam sobre eles, eles oravam o que eles sabiam sobre Deus. Todas as orações dele, pode olhar no Antigo Testamento, elas começam dizendo assim: porque tu disseste que faria, porque tu disseste que entraria, porque tu disseste que abriria. E quando Deus quis destruir seu povo no deserto, Moisés olhou para ele e disse: não foi isso que tu disseste, o que tu disseste é que este povo entraria em Canaã. E Deus respondia. Ai meu Deus, sacode alguém aí e diga: menos sentimento e mais palavra. Deus está dizendo: menos o que eu sinto e mais o que eu sei, menos o que eu sinto e mais o que Deus me disse. Você precisa confrontar seus sentimentos nesta noite, e aí a sua incredulidade vai ser envergonhada, e a sua fé vai crescer. Tem que manifestar a palavra, tem que manifestar a palavra. Tudo que eu queria esmiuçar era o capítulo 18, era o versículo 18 do capítulo 2. Mas o Senhor está dizendo: não, é o versículo 1 do capítulo 1. Está na hora do meu povo entender que sou eu que faço, que a palavra é minha e que eu sou fiel, e que eu não minto e que eu não falho. Falaria e não cumpriria, diria e não seria fiel para fazer, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperam em quê? Na sua palavra. Já parou para pensar? Já parou para pensar que quem datou a eternidade foi Deus? Ela não tem fim, mas teve um começo. Aí diz o profeta Isaías: desde a eternidade. Você vê que Deus está fora de qualquer classificação temporária, até da eternidade. Aí olha isso. Ele poderia dizer assim, como está em Gênesis 1, verso 31 abaixo e verso 1 do capítulo 2. Quando ele diz: tenho-vos dado tudo. E tendo Deus acabado tudo, no sétimo dia ele... Vamos lá, no sétimo dia ele... Só que aí depois ele fez o homem. Depois do descanso, depois de tudo, ele criou o homem. Aí vem agora ele falando pela boca do profeta Isaías. Por que ele diz desde a eternidade, desde a antiguidade, mas não diz desde sempre? Porque não é desde sempre. Teve um dia na vida que ele descansou. Camila, é poético? É poético, mas está na Bíblia. Deus dormiu? Não dormiu. Eis que não tosquenejará, ele não pisca. Por que Deus não pisca? Porque numa visão gloriosa, Ezequiel viu, João viu, Jeremias viu, Isaías viu, e todos eles viram algo incomum. O quê? Olhos, como chama de? Sabe qual é a alusão do hebreu? Eles acreditam num Deus que não pisca, não porque não quer, mas porque não tem pálpebras. Porque eles afirmam a ideia de que quem tem olhos como chama de fogo não precisa cobrir retina, não precisa proteger, não tem cansaço, não tem peso. Aí Davi, baseado no que os profetas maiores diziam, vai dizer assim: eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ou seja, é de dia, é de noite, ele está acordado. É de dia, é de noite, o ancião de dias não tem cansaço, não se fadiga, ele não dorme. Aí olha isso, desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre? Porque no dia que o Senhor tirou, entre aspas, para descansar, significa o dia que ele não fez nada. O dia que ele não pintou, que ele não criou, que ele não fez mais nada. O dia que ele parou para admirar a sua criação. Os princípios de Deus são tão fortes que, não tendo necessidade, ele também os obedece. No sétimo dia ele descansou.
Então teve um dia que ele parou e não fez nada nesse dia. Só que depois que ele cria o homem, aí Isaías vem e diz assim, porque desde a antiguidade. Por que não é desde sempre? Porque antes do homem teve descanso. Nunca parou para pensar nisso? Não, mas pense. Mas depois que ele cria o homem, aí ele diz, trabalha, 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 trabalha. Trabalha. Camila, não está exagerando? Se eu estou, então Jesus não falou a verdade. Porque quando Filipe disse assim, mostra-nos o Pai, ele disse, quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. Mas eu vou para o meu Pai para preparar lugar, porque meu Pai trabalha, e eu trabalho até agora, e nós estamos trabalhando por vocês. Camila, o que Deus está dizendo? Agora não é Deus, não, é Jesus. E Ele está dizendo, ei, quando eu vim, deixei meu Pai trabalhando. Eu estou aqui trabalhando, e meu Pai trabalha até agora. E agora, Senhor, tu vai para o céu descansar? Ele diz, não, vou lá ajudar meu Pai no trabalho que Ele está fazendo desde o dia que criou vocês. Oh, meu Deus, levante a sua mão e agradeça ao Deus que trabalha. Agradeça ao Deus que não dorme. Agradeça ao Deus que não descansa. Os ídolos constituídos por mãos de homens, eles dependem de comida. O nosso adorado provê para nós o mantimento. Os ídolos criados por mãos de homens requerem sacrifício de sangue. O nosso adorador criado enviou o próprio Filho para derramar seu próprio sangue. Adore ao Deus que não parou de trabalhar. O Deus que trabalha. Tire alguns segundos e glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor, seu Deus. Tire alguns segundos e adore ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Adore o grande eu sou. Esse é o seu Deus. Ele está disposto a fazer. Ele está trabalhando para fazer cumprir. Ele diz, o trabalho é meu. Você pode orar todo dia, você não salva teu marido. O trabalho é de Deus. Você pode servir na igreja de segunda a domingo, de domingo a domingo, todos os dias, em carga horária máxima. Considere-se servo inútil, porque quem trabalha para fazer as coisas acontecerem é Deus. E Deus reage à sua palavra. Então a gente tem que parar de ficar se guiando pelos sentimentos. Porque senão quando eu estou bem eu creio. E quando eu estou na TPM eu não creio. Eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui. Ei, tenda, eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui. E eu gostaria que vocês meditassem sobre isso agora. Você sabe aonde você vai estar daqui a 5 anos? Camila, eu sei como é que é a minha vida, aonde eu vou estar e o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Alguém aqui sabe aonde vai estar e o que vai fazer em 5 anos? E se nessa noite eu te dissesse que você deveria saber? E se nessa noite eu te dissesse que Deus não tem prazer que você ande na dúvida de saber como será o amanhã? Ah, Camila, mas vigia aí. Porque Tiago disse que nós não podemos determinar sobre os negócios de amanhã. Mas antes, devemos dizer, se o Senhor permitir. E impediria ele o próprio plano, se já estivesse sobre mim o plano? Camille, tem Deus prazer em me falar? Tem. Ele usou a boca do profeta quando o povo peregrinava ainda no cativeiro acerca do futuro. Para que eles não pensassem que iam viver no cativeiro a vida inteira e perdessem a esperança, ou seja, a fé. Ele diz assim, e toda conjugação verbal está no futuro. Ele diz assim, clama a mim. Você lembra, né? Como é que está escrito? E reis... Isso é presente ou futuro? E diz mais, e presente ou futuro? Coisas desastrosas
perturbações. Vou demonstrar quantas síndromes de pânico você ainda vai ter. É isso? Não. Clama a mim. Mas clama a mim quando? No futuro? Isso. Se você clamar a mim, eu vou te responder quando? No futuro? Não, eu vou te responder. O que vai acontecer? No futuro. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e... O que Deus tem sobre a tua cabeça é mais firme do que o chão que sustenta o teu pé. O que Deus tem para fazer no teu futuro é mais sólido do que esse púlpito, mais consistente do que esse teto, mais firme do que essa parede. Mas a gente não clama, a gente quer andar ermo sem manifestar a palavra do Senhor. Mas Ele está dizendo, traga sobre a tua vida a palavra que eu tenho liberado. E a palavra que você trouxer sobre você, ela trará segurança debaixo dos teus pés. Certa feita eu disse a um amigo que estava programando um quadro de entrevista e ele disse assim, Camila, em dado momento eu vou te fazer uma pergunta se você imaginava o que Deus ia fazer na sua vida. Eu falei, rapaz, não me pergunta isso não. Não me pergunta não, porque vai parecer pedância, vai parecer arrogância, não vai dar tempo de eu explicar, vai dar uma imagem que não vai dar testemunho para a glória de Deus. Vai acabar comigo, vai ser um tiro no pé. Não me pergunte isso não. E ele disse, por que eu não vou te perguntar isso? Porque na hora que você me perguntar se eu sabia, eu vou te dizer que eu sabia. Vou porque quando eu segurava o controle remoto na minha mão, fingindo que era um microfone, eu via o povo. Eu imaginava o povo. Quando na minha sala de casa, sozinha, eu soltava o CD, fingindo que era uma cantora, e dizia assim, canta aí, fulana, e ela começava a cantar. Eu pegava o microfone, sentindo a presença de Deus na sala. E eu dizia assim, é nesse congresso aqui. Que congresso? Era a minha sala, mas eu via. Eu dizia, é nesse congresso aqui que Jesus vai curar. Jesus vai curar, é aqui, é agora. E aí eu começava a falar em língua. E ali eu sentia a presença de Deus. E eu dizia quais eram as enfermidades que Jesus ia curar. Eu não me esqueço, dezembro do ano passado aconteceu, e há 10 anos atrás, sozinha na sala da minha casa, segurando o controle remoto, eu dizia assim, porque hoje os surdos vão ouvir, os mudos, o mudo vai falar, melhor dizendo. E ali eu dizia isso, daqui a pouco estou eu num congresso no final do ano passado, retrasado, e lá no centro-oeste do país, em Brasília, e aí estou ministrando, daqui a pouco veio uma menina que estava, aonde estavam as meninas que estavam aprendendo ali, ouvindo a palavra na linguagem dos sinais, nas libras. Vai ela chegando e daqui a pouco ela começa a glorificar. A igreja vem abaixo, eu não conhecia ela, o pastor conhecia, a menina começa a falar em língua. Aí eu pensei cá comigo, meu Deus, será que foi batizada? Será que foi batizada? Não. Será que além de batizada foi curada? Porque som pode emitir. Língua estranha não tem vocábulo? Será que foi cura? Aí para o Senhor acabar com a minha incredulidade, a menina abriu a boca e disse assim, glória a Deus, aleluia. Aí você diz assim, Camila, quando isso aconteceu? Eu posso te dizer, dezembro do ano retrasado, mas para Deus aconteceu. No dia que eu estava com controle remoto, dizendo, vai curar agora, e vai falar agora, e vai ouvir agora, e vai... Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas precisa saber, mas só vai saber se você crer, se você clamar, se você manifestar a palavra. Ezequiel 37. Filho do homem, na visão, coloca ele num vale cheio de ossos sequíssimos. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu o sabes. Olha o que Ezequiel está afirmando. Sobre o vale eu não sei, mas sobre o Senhor. Você entende a diferença? Quando você está diante de uma circunstância difícil, tu não precisa manifestar a tua fé sobre a circunstância. Porque a circunstância vem para arrebentar com a tua fé. É por isso que tu não manifesta a fé diante da circunstância. Se tu ficar olhando para o câncer no canceroso, isso confronta a tua fé. Tu tem que olhar para o canceroso e dizer, sobre ele eu não sei, mas o Senhor eu conheço. É basicamente o que Ezequiel está fazendo. Ele está sendo sincero. Sobre isso eu não sei nada, mas sobre o Senhor eu sei que isso não é nada para ti.
O que Ezequiel vai profetizar, Camila? Eu também quero profetizar. Ezequiel vai profetizar a palavra. E que palavra? Ele não sabe que palavra, por isso ele espera. Aí ele diz assim: profetiza e dê ordem ao Espírito. E ele começa a profetizar? Não, ele fica caladinho. Aí ele diz assim: diga-lhe ao Espírito, vento que sopra dos 4 cantos. Aí Ezequiel repetia. Porque um profeta de verdade não precisa falar algo novo, ele só precisa saber o que foi dito. Um profeta de verdade não precisa ter uma neurolinguística, um traquejo. Às vezes não concluiu nem a 3ª série do ensino fundamental. Se ele souber o que está aqui de cabeça, de coração, de alma, já vi catedrático entrando em casa de gente possessa por demônios, falando palavras bonitas, não conseguindo resolver nada. E já vi irmãs que nunca tiveram escola, carregando a Bíblia debaixo do braço, de cabeça para baixo, porque não sabia a organização de uma frase, analfabeta de tudo. Mas ela ouvia e guardava no coração, ouvia e guardava no coração. Quantas vezes eu me lembro disso? Entramos numa casa de uma mulher possessa em Juiz de Fora. Tô eu armada até os dentes pensando: eu vou agarrar com esse demônio, eu vou embolar esse demônio, eu vou repreender esse demônio. E estou eu acompanhada da falecida, agora já dorme no Senhor, missionária Maria Consuelo. Ela entra comigo, não estudou, não tinha faculdade, falava Jesus e só tinha os primeiros 3 dentes da frente. Quando ela vai chegando, eu já vou pensando: o que eu vou dizer, o que eu vou falar e como é que vai ser. Ai, Jesus, não me deixa andar envergonhada. E nisso vem entrando a conchinha, não se preocupando com a vergonha que passaria, se preocupando com a compaixão da alma aflita. Vai ela entrando, aí ela coloca a mão na cabeça da enferma e possessa, e ela começa a dizer o que ela não sabe. Eu não sei quem você é, não sei de onde você veio, não sei o que você quer fazer, não sei há quanto tempo você está. E daqui a pouco ela começa a dizer o que sabe. Aí ela diz: mas eu sei quem eu sirvo. Aí o demônio Aí ela diz: mas eu sei quem me trouxe. Aí o demônio Aí ele, sabe por quê? Porque o demônio não quer saber nada dela. Ele está desesperado com o que ela sabe de quem levou ela lá. Aí ela bota a mão, começa a repreender. A mulher contorce de um lado para o outro. A Concha era tão magrinha, sabe, pastor? Ela era tão fraquinha que eu pensei: se esse demônio levantar essa mulher, eu vou ter que agarrar ela aqui, que eu não posso deixar bater na Consuelo. Quando a mulher enferma, doente, para a morte, levantou na força de 7 homens, e eu pensei: como é que eu vou segurar? A Conchinha disse assim: amarra ele, Jesus. Aí eu vi uma mulher de 70 anos de idade, corcunda, né, mãe? Com a saia até aqui em cima, dizendo, e fraquinha, indo na direção dele, e o demônio todo amarrado, contorcido, injuriado, irado. Mas ela não sentia, ela só usava o que sabia. E ela dizia: em nome de Jesus, sai dela. Em nome de Jesus, deixa ela. Em nome de Jesus, sai da casa dela. O demônio saiu. A mulher levanta. Isso aqui é muito sério, presta atenção. Hoje a sua fé vai ser manifestada através da sua consciência e não dos seus sentimentos. Preste atenção, eu vou repetir. Hoje a fé que você precisa ter, ela será manifestada através da sua consciência e não dos seus sentimentos. Fé que fica baseada em cima dos sentimentos não se sustenta num culto. Que fará numa vida? O culto acaba, a fé acaba. Mas uma fé baseada na consciência, ela te sustenta no culto, no trabalho. Ah, meu irmão, ela te sustenta diante da morte, do inferno. Ela te sustenta diante da luta, diante da prova. Por quê? Porque ela não é baseada no que eu sinto, ela é baseada no que eu... E aquilo que eu sei é mais forte do que aquilo que eu... Porque o que eu sinto é passageiro. O que eu sinto está submetido a tempo, circunstância e espaço, é emocional. E tudo que é emocional é variável. Por exemplo, quando você fica com raiva o tempo todo? Não. Quando você fica alegre o tempo todo? Também não. Porque sentimentos estão associados a um tempo e a uma circunstância.
A fé não pode estar associada a um tempo e a uma circunstância. Por isso ela não pode ser baseada no que eu sinto, ela precisa ser baseada no que eu... Camilo, o que acontece com a fé de alguém que está baseado na palavra, baseado no que sabe? Acontece o que aconteceu com Jó. A moça da igreja filial ontem aqui, antes de cantar, mencionou esse versículo e esse capítulo. E todo mundo aqui na hora de prova já deve ter lembrado dele um dia. Quando Jó já estava com úlcera que atravessava a sua pele. Vamos fechar junto. Pode pegar os instrumentos aí agora. Que atravessava a sua pele, arrebentava com ele. Perdeu o filho, perdeu tudo. Está com a vida destruída. Se Jó for falar do que sente na circunstância que ele está, irmão, o que é que vai sair da boca de Jó? Para pensar. Se ele for abrir a boca para falar só do que ele sente, o que é que vai sair da boca de Jó? Se ele for usar as mãos dele baseado no que ele sente, sabe o que ele vai fazer? Pegar uma pá e cavar a própria cova. É isso que ele vai fazer. Então Jó não fala do que sente. Primeiro, ele faz aproximadamente 70 perguntas a Deus baseado no que ele sabe. Deus responde para ele, no final fica claro que ele não sabe, mas o que ele sabe é o suficiente. E é o que ele revela. Ele não diz eu sinto, ele diz eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso morrer, mas ele vive. Eu posso estar caído, mas ele está de pé. Eu posso ser pequeno, mas ele é grande. Eu posso ser enfermo, mas ele é Rafa, o Deus que cura. Eu posso estar cercado, mas ele é o Deus da minha guerra. Ele está falando com alguém hoje aqui. Ele está dizendo, ei, pare de falar o que você sente e comece a falar o que você sabe sobre mim. Se tu sabes que eu sou fiel, então profetize a minha fidelidade. Se tu sabes que eu sou Deus que cura, então profetize sobre este vale. Se você sabe que eu sou Deus que restaura, então profetize restauração sobre este casamento. Pare de falar o que você sente e comece a falar o que você sabe sobre Deus. Oh, eu sei que tu és Jireh, o provedor. Eu sei que tu és Nissi, a minha bandeira. Eu sei que tu és Rafa, o Deus que cura, Tsidekenu. Tu és a minha justiça. Eu não vim nesse culto falar sobre mim. Eu vim falar sobre ti. Oh, falar sobre ti. É por isso que o culto que exalta o homem, ele só motiva na hora. Depois a gente vai para casa e sente o mesmo vazio que tinha antes de chegar. Mas o culto que exalta a Deus, aonde os hinos são para Deus, a glória é para Deus e tudo converge para Deus, coisas extraordinárias acontecem. Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo, ei, chega de acreditar que só vai acontecer o que você sente. Durante muitos anos o jargão popular no meio cristão se tornou quase regra, que é isso aqui, ó, fazer só o que sente. Eu senti de fazer isso, eu senti de fazer aquilo. Mas gente, se os sentimentos são promovidos no âmago da alma, que é o centro das emoções, trazemos sobre eles a cobertura do nosso coração, que é onde a gente reage aos sentimentos. E o que a Bíblia fala sobre o nosso coração, além de guardá-lo? Que ele é o quê? Enganoso. E tem muita gente que sabe que tem uma promessa sobre a vida, mas está vendo as coisas desnorteadas, porque você está deixando de ser guiado pela palavra e está sendo guiado pelo seu coração. Sentimento de suspeita. Deus está falando comigo aqui agora. Tem gente aqui que está sendo ameaçado pela suspeita de que uma desgraça vai acontecer a qualquer momento. O telefone não pode tocar que teu coração dispara. Marido não pode sair de casa que parece que não vai voltar. Teu filho não tem paz na escola, porque você acha que alguma coisa vai acontecer toda hora. É um sentimento de suspeita que te assalta o tempo todo.
E por que que isso acontece? Porque você deu a rédea da tua vida na mão dos seus sentimentos. Aí não tem paz. Não tem paz. O Senhor vai repreender nessa noite todo sentimento de ameaça e de suspeita. Porque eu não vos dei espírito de covardia, mas espírito de fortaleza. Olha para alguém aí agora e diga: você vai se sentir seguro. Você vai se sentir seguro, segura. Oh, ministre isso sobre a vida de alguém.